pessoal! Hoje eu dei aula de controlador lógico programável para o segundo ano de mecatrônica. Então hoje a gente falou um pouquinho sobre o conceito, do que é o controlador lógico programável, ok? E ele é conhecido pela sigla CLP, tá? Então ele pode ser descrito como CLP ou PLC. Então as duas nomenclaturas elas são usuais e encontradas aí na literatura técnica. A diferença entre as nomenclaturas é que CLP, a sigla está em português, e PLC, a sigla vai estar em inglês, tá? Mas diz respeito ao mesmo dispositivo. Basicamente, o CLP ele é um dispositivo eletrônico que vai armazenar um programa na sua memória interna e com isso fazer controle de variáveis no sistema produtivo. Então, aqui, esse é um modelo, um tipo de CLP, tá? Então, esse que é o dispositivo eletrônico que possui essa memória interna que armazena um software, um programa. E aí, esse software, esse programa, ele é desenvolvido pelo usuário. E aí, existem algumas formas de se programar esse CLP, ou seja, algumas linguagens de programação que a gente pode realizar para programar ele. Ok? Então, aqui a gente tem as entradas e saídas, Então, temos entradas, temos saídas. No caso aqui desse CLP, ele tem entradas e saídas, tanto digitais quanto também analógicas, tá? As entradas e saídas digitais a gente opera em binário, que seria o 0 e 1, e no caso aqui, as entradas e saídas analógicas por tensão e corrente. Outra coisa importante é se atentar à arquitetura de um CLP. Então, o CLP ele é constituído basicamente por 5 itens essenciais, que seria a fonte de alimentação, CPU, que é a unidade central de processamento, memórias, alguns tipos de memória, como EEPROM, Flash, RAM, memória de imagem das entradas e saídas, os dispositivos de I/Os, que nada mais são do que as entradas e saídas do CLP, conforme eu mostrei há pouco, e o terminal de programação, que geralmente é um computador onde ele tem um software que, por meio desse software, a gente programa o CLP e faz o upload desse programa para a memória interna do CLP. Então, essa é a arquitetura básica de qualquer CLP, independente de modelo e de fabricante. E aqui a gente tem o princípio de funcionamento do CLP. O princípio de funcionamento dele é baseado em scan, ciclo de varredura ou tempo de varredura, tá? Então, qualquer um desses termos está correto. Então, basicamente, é a realização de algumas etapas no seu processamento. Então, toda vez que a gente energiza, um CLP, a primeira coisa que ele vai fazer é verificar o estado das entradas. Depois de verificado o estado das entradas, ele vai transferir os dados para a memória. Esses dados, eles vão trabalhar juntamente com a CPU e também com o programa que foi armazenado na memória interna do CLP. E aí, feita a comparação e a análise desses dados, ele vai atualizar as saídas. E assim, o CLP ele vai fazer esse looping, Ou seja, esse scan, esse tempo de varredura, Ou ciclo de varredura. Então, ele vai ficar fazendo isso continuamente. Enquanto ele estiver energizado, ele vai realizar essas etapas. E aí, que nem eu comentei, essas etapas, elas são conhecidas como scan, ciclo de varredura ou tempo de varredura. Basicamente, qualquer sistema microprocessado, microcontrolado, tem como base esse mesmo princípio de funcionamento. Então, verificar entradas, transferir os dados para a memória, comparar com o programa do usuário e atualizar as saídas. E aí fica nesse looping enquanto o sistema estiver em funcionamento. Então, é um pouquinho aí, de como é que funciona o CLP e do que a gente tratou na aula de hoje.